Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e a aula de hoje será sobre pontuação, um assunto que é bastante cobrado em prova e costuma derrubar muitos candidatos. Então veja com cuidado pontuação. Veja aqui comigo a regra geral, a regra básica. Isso é básico, isso você precisa saber. Se eu tenho sujeito, verbo e complemento para este verbo, seja ele complemento objeto direto, objeto indireto, olha lá, se eu tenho sujeito, verbo e complemento, objeto direto e objeto indireto, e depois ainda um complemento adjunto adverbial nesta ordem, justamente nesta ordem, a vírgula, ela será proibida, vírgula, proibida. Se estiver na ordem direta, olha só, presta atenção, se eu tenho uma ordem direta, qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Se está nesta ordem, a vírgula é proibida. Esta regra é básica. Isso você precisa saber, sem sombra de dúvida. Então veja comigo o exemplo. A redução dos índices inflacionários ocorrerá nos próximos dias. Beleza. Cadê o verbo? Cadê o verbo? Professor, ocorrerá. Muito bem, ocorrerá. Cadê o sujeito referente a este verbo? O que é que ocorrerá? A redução dos índices inflacionários. Ou seja, aqui você tem o seu sujeito. Beleza. Você tem o sujeito. Aí ocorrerá. Quem ocorre, ocorre. Não ocorre nada, não é? Ocorrerá. Não pede complemento. Então o verbo é o quê? Ele é intransitivo. Nos próximos dias, é apenas quando ocorrerá. Ou seja, aqui você tem um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. E aí eu me lembro, não sei se você também se lembra, me lembro lá da tia Maricota, que ela falava o seguinte, ó, todas as vezes que precisar dar uma respiradinha, coloque uma vírgula. Vai dar certo isso aí? Preste atenção, leia comigo. Vamos seguir essa regra então. A redução dos índices inflacionários, respirei, ocorrerá nos próximos dias. Coloca aquela vírgula lá. É, professor, aquela vírgula tem uma função chamada respiradora. Nada a ver, nada a ver. Nada de folia aqui, né? Pelo amor de Deus, nada dessa vírgula. Por quê, professor? Olha só. Tem sujeito, verbo, complemento verbal, adjunto adverbial, numa ordem direta. Se está nesta ordem, esta é a ordem direta. Nada de vírgula. A vírgula, então, ela será o quê? A vírgula será proibida. De forma nenhuma poderá haver esta vírgula. Beleza? Então, olha lá. Se eu estou na ordem direta, vírgula, então é proibida. Beleza, galera? Vamos iniciar hoje o nosso curso aí de interpretação de texto. Lembrando que essa preparação para o concurso exige muita disciplina, muita dedicação e principalmente, que eu falo que em concurso público nós precisamos de ter fé. Fé, galera, fé é fazer exercícios. Então, a fé é fazer exercícios. Beleza? Beleza? Então, nós vamos lá. Nós vamos ao início dessa nossa parte de interpretação e compreensão de textos que tanto aparece nos editais de prova de concurso. Ei, professor, mas espera aí. Por que aparece lá compreensão e interpretação de texto? Por que aparece lá compreensão e interpretação? Vejam que o e é uma conjunção aditiva. Estabelece para um contexto uma soma de duas ideias que são diferentes. Quando nós ensinamos as crianças, lá de 5, 6 anos, ou quando nós aprendemos lá no processo de alfabetização, o primeiro processo que nós aprendemos é o processo de compreensão textual. A compreensão é a relação literal. Aprendemos a compreender.
e depois começamos a interpretar. Em provas, nós temos lá no edital compreensão e interpretação, compreensão e intelecção de textos. Quando nós falamos dessas ideias de compreensão e intelecção textual, compreensão, leitura direta. Como assim compreensão, leitura direta? Quando nós falamos o seguinte, quando nós falamos que torcedores com a camisa do Brasil, torcedores com a camisa do Brasil, torcedores com a camisa do Brasil, aplaudiram o Neymar. Veja só, torcedores com a camisa do Brasil aplaudiram o Neymar. Significa falar que nós podemos afirmar que torcedores brasileiros aplaudiram o Neymar? Podemos afirmar? Afirmar nós não podemos. Mas nós podemos inferir, nós podemos deduzir que torcedores brasileiros aplaudiram o Neymar. Quando nós falamos dos processos de interpretação e compreensão textual, nós estudamos, pessoal, nas relações de texto para a língua portuguesa, texto é o tecido. Quando falamos em texto, nós estudamos o tecido argumentativo. Então, texto é o quê? Texto é um tecido. Quando você está viajando lá para o Nordeste brasileiro, e você chega a uma indústria têxtil, passa por uma indústria têxtil, não é indústria de tecido, e o tecido, ele não é feito, quando eu olho para o tecido, ali temos linhas, e nós temos no tecido, nós temos as entrelinhas. Nós temos as linhas e as entrelinhas. As linhas, pessoal, é a expressão, afirma-se do texto. Quando temos aqui nas linhas, afirma-se do texto, de acordo com o texto. Afirma-se, de acordo com. E quando nós olhamos para as entrelinhas, nós temos as relações de inferências. Nas entrelinhas, nós temos as inferências textuais. Aqui afirma-se, aqui nós temos as inferências textuais. Ou seja, estudar a compreensão textual é o estudo das linhas. A interpretação ou a intelecção textual, o próprio nome já fala, entre as linhas do texto. Nós temos nas linhas, então, a compreensão e nas entrelinhas a intelecção. Qual a diferença, professor, da interpretação e da compreensão? Fale para um garotinho de 6 anos que teve gato na licitação pública. Gato na licitação, ele vai entender que tinha um gatinho lá. Ele vai te perguntar, mas o que é a licitação? Ele consegue compreender o sentido das palavras, mas ele ainda não consegue fazer uma interpretação. Ele não consegue, o garotinho de 6 anos, fazer uma intelecção. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro de plantão. Eu sou o tio Canduca Oliveira e eu vou trabalhar atualidades com vocês. A nossa aula de hoje será política brasileira. Então, vamos direto ao que interessa. Bom, eu estou começando essa nossa aula aqui com uma frase do general Charles de Gaulle. Fecha aqui, por favor. Política é uma coisa séria demais para ser deixada apenas nas mãos dos políticos. Esse Charles de Gaulle, ele foi um general francês e foi presidente da França também. E esse cara, eu acho que ele era mais militar do que político, vocês podem ver pela frase dele. Ele, inclusive, visitou o Brasil nos anos 50, quando ele era presidente, e quando ele visitou o Brasil, ele causou um mal-estar diplomático aqui, porque, na ocasião, ele disse que, assim que retornou à França, que parece que o Brasil não era um país sério. E isso deu um rebu desgramado. O Itamaraty aqui queria que ele desse satisfações e tudo mais. Eu acho que ele ficou pouco tempo no Brasil. Se ele tivesse ficado um dia a mais, ele teria dito, com certeza, esse não é um país sério. Bom, mas só voltando à frase dele aqui, ok? Política é uma coisa séria demais para ser deixada apenas nas mãos dos políticos. Essa frase, ela reflete muito bem a situação que nós estamos vivendo nos últimos anos aqui no Brasil. Durante muito, muito tempo, nós ficamos completamente desmobilizados no país e deixamos os políticos deitar e rolar do jeito que eles queriam. E foi preciso que a população acordasse e fosse para as ruas para que houvesse algum tipo de mudança.
Essa mudança ela já vem ocorrendo de forma sutil. Os fatos mais recentes são essas manifestações de junho do ano passado que pararam o país. Mas, na verdade, esse Acorda Brasil, ele começou com o advento da lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa já valeu para a eleição passada. E essa lei, ela foi uma lei que não foi de iniciativa do governo, não. Nenhum deputado, nenhum senador, nenhum político propôs. Ela foi uma iniciativa popular. A ONG, Movimento de Combate à Corrupção, que é presidida pelo juiz Marlon Reis, encabeçou um abaixo-assinado, recolheu quase 2 milhões de assinaturas e, com isso, conseguimos aprovar uma emenda que proíbe políticos que são condenados em segunda instância, torna, na verdade, esses políticos inelegíveis os políticos que tiver condenação de segunda instância. Na eleição passada, 22 mil políticos foram barrados pela lei da ficha limpa, em todo o país. 22 mil, tá vendo? Quando a gente vê que política é coisa séria demais para ser deixada nas mãos dos políticos, acontece isso. E no ano passado, em junho, aconteceram as famosas jornadas de junho, ou Revolta do Vinagre, ou o Movimento Vem para a Rua, que nós vamos falar dele aqui, que foi o povo assumindo a condição de agente político. Ser cidadão não é só votar. Você tem que votar, fiscalizar e cobrar.